No final do ano de 2006, o famoso acidente envolvendo um avião da Gol e um jato estrangeiro, o Legacy, deu início a uma série de problemas dentro da aviação brasileira. A investigação desse acidente indicou que, dentre as causas dele, havia uma suspeita de falha humana no controle de tráfego aéreo da região, fazendo com que no mês seguinte controladores de voo fizessem um protesto contra as condições de trabalho, provocando atrasos e paralisações nos principais aeroportos do país. Esses protestos, eles não eram uma forma assim de reconhecimento da culpa por parte dos controladores e tentavam achar um motivo. Efetivamente, a carga de trabalho dessas pessoas, ela era praticamente desumana. O tráfego aéreo havia crescido muito nos últimos anos e o preparo, tanto da infraestrutura como o treinamento desse pessoal, não acompanhava essa evolução. Com esses atrasos em cadeia dos voos no Brasil, o ano de 2007 ele já começou no meio do que ficou chamado de apagão aéreo. Aquelas cenas dos aeroportos lotados de filas intermináveis de voos atrasados se repetiam todas as noites no noticiário. Se fizermos aqui uma pequena história do começo do ano de 2007, nós podemos verificar no dia 16 de fevereiro mais de 300 voos atrasados no período de carnaval. No dia 27 de fevereiro, as obras na pista auxiliar de Congonhas, em São Paulo, provocou atraso e cancelamento de centenas de voos. No dia 30 de março de 2007, controladores de voo de Manaus iniciam Operação Padrão, tendo início aqui uma paralisação, atingindo 49 aeroportos do país. No dia 17 de julho de 2007, um bimotor da empresa Pantanal aquaplanou na pista principal do aeroporto de Congonhas e invadiu o gramado, tendo que ser resgatado por máquinas. Essa aquaplanagem tinha uma causa bastante conhecida por parte dos pilotos que operavam ali em Congonhas. Isso porque há meses eles vinham pedindo por um recapeamento da pista para aplicação do grooving ou ranhuras, que ajudam a escoar a água acumulada na pista, aumentando o atrito entre o pneu e o asfalto, evitando assim as aquaplanagens. E, portanto, a aquaplanagem ela ocorre quando o pneu ele perde o contato com o solo por conta de uma superfície de água. Então aquele atrito da borracha com o asfalto ele deixa de existir, fazendo com que o avião fique bobo na pista, você não consegue inclusive frear. Isso também acontece nos nossos automóveis, quando a gente está talvez em uma velocidade mais elevada na estrada e pega uma poça de água, você sente que o carro ele fica solto por alguns segundos, né? E graças a Deus for só por alguns segundos, porque ali literalmente ocorreu uma aquaplanagem. Então isso, pensa, estava acontecendo no aeroporto de Congonhas, um aeroporto que fica no meio da cidade, com uma pista mais curta, tanto Congonhas quanto Santos Dumont, uma pista muito mais curta que as demais no país. O que ninguém imaginava era que no dia seguinte, no dia 17 de julho de 2007, teríamos o pior acidente da história da aviação brasileira, vitimando 199 pessoas, sendo 181 passageiros de uma aeronave, 6 tripulantes dessa aeronave e 12 pessoas que estavam no solo. Às 5h19 daquela tarde do dia 17 de julho, o Airbus A320 do voo TAM 3054 decolou da cidade de Porto Alegre com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Neste momento da decolagem, o aeroporto de Congonhas estava fechado devido às fortes chuvas na cidade de São Paulo, mas ainda assim o voo foi autorizado, e aqui por dois fatores. O primeiro fator é que o tempo já estava melhorando em São Paulo. O segundo fator é que eu preciso que vocês se recordem, aqui é muito importante, que estávamos no meio deste apagão aéreo e as companhias aéreas buscavam de qualquer forma manter minimamente o seu voo dentro do lugar ou manter ali o calendário, a escala diária. Já se aproximando de São Paulo, o pouso foi autorizado pela torre de controle e o avião então inicia a aproximação no aeroporto de Congonhas. E aqui cabe abrir um parênteses. Para quem já estudou aviação ou para quem já buscou um conhecimento nessa área, sabe que um acidente aéreo ele nunca ocorre por uma só razão. Sempre tem uma cadeia de fatores e você consegue perceber os elos da corrente se fechando até um acidente. Então, aqui talvez você esteja se perguntando o que tem a ver o direito tributário com esse acidente. Mas primeiro eu vou falar desses outros elos da corrente e depois eu mostro para vocês que o direito tributário, uma norma tributária criada, ela teve uma influência aqui fundamental para ocorrer o acidente, para gerar uma preocupação maior nos pilotos quando se aproximavam da pista em Congonhas e também, infelizmente, para gerar
óbitos fora do avião, pessoas que estavam em solo, por meio de um incêndio que se estendeu por mais de 24 horas. Mas voltando, a causa principal do acidente aqui, ou pelo menos aquilo que o CENIPA, que é o órgão que investiga para prevenir futuros acidentes, tem aqui uma causa muito simples, tá? A gente pega, pela investigação do CENIPA, que aquele avião ele estava há 4 dias sem a operação em um dos seus reversores. O que é isso? Quando o avião ele toca em solo, a pista, ele tem um sistema de reversor, em que a turbina, se você olhar nas imagens, ela se abre, tá? E ali faz com que o fluxo do ar ele gire de uma forma inversa, por isso que o nome se chama, né, o reversor. Então, ao invés da turbina puxar o ar para acelerar o avião, ela vai ajudar a frear aquele avião. Pois bem, ele estava só com o reversor de uma das turbinas ele estava inoperante. Isso por si só não impediria aquele voo. Segundo o manual daquela aeronave, né, emitido pela Airbus, que era o fabricante, esse avião poderia sim voar sem um dos reversores, e claro, pousar sem um dos reversores, poderia inclusive voar sem os 2 reversores, tá? Mas aí ele tinha, claro, um procedimento para frear. Porque imagine, se você está num carro e você freia 2 pneus de um lado, esse carro ele vai fazer uma curva para esse lado, porque você está jogando uma força aqui física para lá. Com o avião é a mesma coisa. Se só um lado freia mais, ou se um lado freia mais que o outro, esse avião ele vai tender para um lado. E vocês vão ver nas imagens que o avião ele de fato ele faz essa curva, ele inclina justamente porque freou mais de um lado que no outro. Isso passa por uma questão humana ali de operação. Mas fato é que esses reversores eles não impediriam o voo, mas é sim um dos elos dessa corrente que se fecha. Então lembre-se, o mau tempo em Congonhas, que chegou a fechar o aeroporto no dia, a pista mais curta, um reversor que não estava funcionando, estava inoperante, e o problema no asfalto que os pilotos tanto pediam pelas ranhuras, pelo grooving para ajudar no escoamento da água, evitando a aquaplanagem. Então isso já gerava um cenário de tensão na cabine muito grande, porque o piloto via a situação que se apresentava ali para ele. E agora, jogando todo esse cenário de tensão aqui de informação para vocês, temos um ponto fundamental aqui para o propósito desse vídeo, que é o direito tributário, mais uma vez influenciando assim de uma forma determinante da maneira como as empresas operam no Brasil. O direito tributário, nesse caso, exigiu ou fez com que este avião precisasse de uma distância maior para frear. A pista de Congonhas já é curta, um reversor não estava funcionando, o tempo não era bom e a ranhura da pista demandava por uma manutenção. E esse avião precisava, além do normal, de uma distância maior para frear por conta do direito tributário. Isso ocorreu pelo seguinte: os aviões são abastecidos com querosene da aviação. Esse é o combustível dessas aeronaves. E esse combustível ele está submetido ao pagamento do ICMS. Pois bem, o ICMS ele é um tributo estadual. Isso quer dizer que cada um dos estados brasileiros eles têm uma certa liberdade para dispor quanto será a alíquota sobre aquela mercadoria ou sobre o querosene da aviação. É claro que existem limites mínimos e máximos determinados pelo CONFAS para evitar uma guerra fiscal entre os estados, mas ele tem uma certa flexibilidade. Neste caso aqui, olha o que aconteceu. O avião ele saiu de Porto Alegre para pousar em Congonhas, em São Paulo. Mas de São Paulo ele seguiria voo, salvo engano, para Belo Horizonte. No Rio Grande do Sul, o ICMS desse querosene da aviação era de 17%. Ao passo que em São Paulo ele era de 25%. Um abastecimento completo de um Airbus A320 vai em média 33 mil litros de querosene. Se a gente considerar o valor desse querosene a uma base de R$ 4,00 sem o ICMS, no Rio Grande do Sul, com a incidência, ele iria para R$ 4,68. Ao passo que em São Paulo, o litro iria para R$ 5,00 com o ICMS. Então, se a gente considerar os 33 mil litros deste Airbus, o tanque cheio custaria R$ 154.440 no Rio Grande do Sul, ao passo que em São Paulo custaria R$ 165 mil, ou seja, teria um aumento de R$ 10.560, somente por conta do ICMS, da diferença entre Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, como a Latam sabia que esse avião sairia do Rio Grande do Sul, pousaria em São Paulo, mas seguiria a viagem, falou, opa, eu prefiro abastecer tudo no Rio Grande do Sul do que reabastecer em São Paulo e economizar aqui esses R$ 10 mil. Lembrando que a gente está falando de um abastecimento diário, porque essa aeronave ela faz, às vezes, dezenas de voos dentro de um único dia. E o que eu quero dizer com tudo isso?
Se antes de sair de Porto Alegre, essa aeronave ela saiu com um peso maior do que ela precisava para chegar em São Paulo, só para não reabastecer, economizar 10 mil reais e seguir viagem, estando mais pesada, ela precisa de uma velocidade de aproximação para não perder sustentação um pouco maior. Quando ela toca ao solo, por conta do peso da aeronave, ela precisa de um espaço maior de pista para chegar à frenagem completa. Quando eu digo que ela saiu com um peso um pouco maior de Porto Alegre para chegar em São Paulo, não é tão pouco assim. Eu estou falando de 2,4 toneladas a mais de querosene que essa aeronave saiu do Rio Grande do Sul com destino a São Paulo para economizar no pagamento do querosene por conta do ICMS. Isso gerava uma necessidade de 50 metros a mais para essa aeronave conseguir efetivamente fazer a frenagem numa condição normal. Volto a dizer aqui que esse acidente aconteceu por diversos fatores, mas não podemos ser ingênuos a ponto de achar que esse peso excessivo de mais de 2 toneladas não gerou um cenário de adversidade ainda maior dentro da cabine e que infelizmente fez com que o piloto adotasse uma operação, e o relatório do CENIPA nos disse isso, um pouco diferente da que ele vinha adotando para pousar nos 4 dias anteriores em que ele já não tinha um reversor. Lá houve um pouso perfeito conforme o manual do fabricante quando não tinha um reversor. Em São Paulo houve uma mudança total por conta de todas essas adversidades. E o pior, o avião ele atravessa a pista, como vocês viram na imagem, e acaba colidindo com um prédio que, por ironia do destino, também era de propriedade da Latam, mas fez com que o fogo, a chama propagada por aquela quantidade absurda de combustível, fizesse com que atingisse um espaço, uma área muito maior do que seria numa condição, digamos, normal, ali, né, de um abastecimento normal, e fazendo com que os bombeiros demorassem muito mais para conter aquele fogo. Não conseguiram minimizar aqui os problemas, os prejuízos, tanto é que mais de 10 pessoas morreram que estavam no solo, então algumas em decorrência ali do fogo, mesmo da explosão. Então precisamos aqui ter uma consciência de que o direito tributário influenciou sim nesse acidente. E aqui para finalizar, isso me lembra uma história contada em um livro que lá atrás teve uma cidade que foi infestada por ratos. E o prefeito da cidade na época achou que seria uma grande coisa passar a remunerar o cidadão com $1 se ele trouxesse um rato morto, porque daí ele estaria ajudando a conter aquela infestação. Isso, num primeiro momento, num primeiro pensamento, parece até bom, vai ajudar. Mas rapidamente eles perceberam que todo mundo estava criando ratos no quintal para levar mais ratos na prefeitura e receber mais dólares como recompensa. Tudo porque aquele prefeito não pensou nas segundas e terceiras consequências daquela diretriz que ele tinha instituído. E aqui não foi diferente. Você quer manter uma liberdade dos estados dentro do campo do ICMS, porque eles têm, mas em alguns casos não podemos ser ingênuos. Precisamos pensar nos riscos que estamos assumindo quando colocamos uma nova diretriz ou algum ato normativo. Então a gente precisa pensar que outros aviões, infelizmente, o risco é mínimo, mas acidentes como esse podem se repetir. Inclusive em Congonhas, que já é um aeroporto com uma pista menor e que fica no meio da cidade de São Paulo. E isso pode evitar com que acidentes maiores aconteçam por conta da propagação das chamas. E vamos ver se no futuro a gente tem uma reflexão um pouco maior e melhor sobre esse assunto. Um forte abraço e até a próxima.